Seja muito bem-vindo para a nossa parte de concordância verbal, pensando nessa concordância com o sujeito simples. Vou destacar já para você. Essa daqui é a concordância que mais cai em prova. Em todas as provas. Por quê? Porque essa é a regra básica. Essa é a regra geral de concordância. Concordância verbal, né? Lógico que eu estou falando sobre concordância verbal. Como assim? Bom, inicialmente a gente tem que ter em mente que existem dois elementos que são centrais quando a gente trabalha com concordância verbal. Que elementos são esses? O verbo e o sujeito. Por quê, professora? Porque existe uma relação, vamos dizer, uma relação de subordinação desse verbo para com esse sujeito. Então, existe de fato essa relação, tá? Então, quando a gente pensa em regras de concordância, a gente tem que ter em mente esses dois elementos. Um deles está lá na morfologia, que é o nosso verbo, e outro desses elementos está lá na sintaxe, que é o sujeito. Então, para a gente entender concordância, você tem que saber o que é um verbo e o que é um sujeito. Professora, eu ainda não vi essa parte, então você tem que parar, voltar, olhar lá o que é o verbo, o que é o sujeito para poder chegar aqui. Por isso que quando a gente estuda a concordância ela vem depois da sintaxe, do período simples, por exemplo, tá? Por quê? Porque você tem que saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto, o que é complemento verbal, nominal. A gente tem que saber o que são esses elementos para poder partir para as regras de concordância, porque eu vou estar meio que trabalhando com algumas nomenclaturas da sintaxe indiretamente. Então, você tem que saber, né? E, lógico, tem que saber o que é verbo. Não tem para onde correr. Uma vez o aluno chegou assim, professora, eu olho a frase assim, mas eu tenho dificuldade de identificar o que é o verbo. Por isso que eu não vou bem em sintaxe. Ontem mesmo eu recebi uma pergunta assim, eu tenho dificuldade em sintaxe. Então, provavelmente é porque a sua dificuldade não está em sintaxe, mas em morfologia, em identificar corretamente as classes de palavras. Gente, quem não consegue identificar um verbo em uma estrutura, tá com muita dificuldade. Muita. O verbo é a única classe de palavra que sofre 4 flexões. Tempo, modo, número e pessoa. O verbo é aquele que a gente conjuga. Nenhuma outra classe de palavra a gente conjuga. Só o verbo a gente conjuga. Então, se a pessoa está com dificuldade em enxergar o verbo, vou falar, não, a sua dificuldade está na concordância. Não, sua dificuldade está lá atrás, lá na morfologia, em identificar, em reconhecer um verbo, saber que eu tenho alguém por trás daquela ação. Existe uma relação de concordância desse verbo que se flexiona de acordo com a pessoa do discurso. Existe essa conjugação. Então, são coisinhas básicas, né? Que estão lá na morfologia. E a gente precisa entender bem essas questõezinhas de morfologia para passar aqui para as nossas questões de sintaxe, tá? É básico. Bom, vamos partir do pressuposto de que você manja. Eu sei o que é verbo, eu sei o que é sujeito. Então, vamos lá para a próxima etapa desta fase, né? Identificar aqui, falar um pouquinho dessa concordância do verbo com o nosso sujeito simples. Bom, vamos começar aqui, ó. Vou abrir a telinha para você, que eu adoro escrever, eu adoro montar aula. E vamos que vamos, né, Brasil? Bom, quando a gente pensa, vamos pegar aqui algumas possibilidades. Concordância com o sujeito simples, tá? Então, vamos pegar a nossa primeira possibilidade. Quando o nosso sujeito é simples, o verbo ele concorda com número e pessoa, tá? Então, no nosso sujeito simples, pensa o seguinte, assim, ó. Verbo concorda, é o que eu falei para você, né? Com número e pessoa, número e pessoa do sujeito. É isso aqui que acontece. Por isso que a gente precisa identificar claramente quem é o sujeito, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação. Quando a gente tem esse verbo depois do sujeito, vamos pensar na ordem direta? Vamos pegar aqui, ó, ordem direta. Ordem
direta é quando a gente tem sujeito mais verbo. Essa é a ordem direta, né? Por exemplo, vou pegar o preto. As flores eram uma paisagem linda. Olha lá. Então, cadê? O meu verbo tá aqui, né? Eram. Para eu achar o sujeito, eu sempre faço a pergunta para o verbo, não faço assim? Quem? Ou o que? Sempre a pergunta antes do verbo. Quem ou o que era uma paisagem linda? As flores. Esse aqui é o meu sujeito, simples. Por quê? Porque ele só tem um núcleo, ó. Um núcleo, flores. Então, tá no plural, meu verbo vai concordar com esse elemento, certo? Ó, número. Número é o quê, pessoal? Número é singular ou plural. E a pessoa? A pessoa pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Primeira do plural, primeira do singular. Segunda do plural, segunda do singular. Terceira do plural, terceira do singular. Então, a gente tem que pensar sempre nessa ideia do quê? De concordância, certo? Então, existe essa relação de concordância do verbo, certo? Para com essa pessoa. Isso é simples. Essa é uma regra básica, essa é uma regra geral. Claro que eu coloquei aqui, volta aqui para mim. Claro que eu coloquei aqui um exemplo fácil, só para você entender, na ordem direta. Mas você que manja dos Paranauê, você sabe que as bancas, elas dificilmente colocam um exemplo assim. Mesmo que o sujeito seja simples, o que a banca gosta de fazer? Ela gosta de colocar um sujeito simples recheado de adjuntos adnominais, de complementos nominais, às vezes até uma oração interferente ali no meio, só para dificultar o seu entendimento, só para fazer você olhar e falar, estou entendendo muito bem, será que isso aqui é o sujeito? Mas será que esse verbo longe desse jeito? Será que aquele elemento é o sujeito? Não é assim que acontece? Eu sei, porque a maioria das bancas vai partir do quê? Vai partir de texto para trazer as questões. Tá, então vamos pensar em uma estrutura um pouquinho mais elaborada, só para dificultar um pouquinho a nossa identificação. Vai dificultar, mas você que está aqui comigo vai saber analisar. Olha só. Isso na ordem direta, tá? Vamos pegar aqui a mesma caneta preta. Por exemplo, se a gente tivesse assim, a prova de português realizada em Salvador. A prova de português realizada em Salvador essa semana, ó, vamos colocar assim, essa semana, versava sobre verbo. Pronto, ó quanta coisa. A prova de português realizada em Salvador essa semana versava sobre verbo. Nossa, esse versava ficou bem ruim. Deixa eu reescrever. Versava sobre verbo. Ok. Cadê? Vamos pegar outra cor de caneta? Cadê o nosso verbo? Começa por aí. Ó, vai ter gente que vai falar, mas tá ali, ó, realizada. Ah, mas tá ali, ó, versava. E agora, professora? E agora? Tá aqui, pessoal, versava. Lembra que eu tenho que fazer a concordância com o quê? Com número e pessoa, tá? Com número e pessoa. Tá, versava. Quem versava, ou melhor, o que versava sobre verbo? A prova de português realizada em Salvador essa semana. Fecha aqui. Nossa, que gigante! Tudo isso daí, professora, vai ser o nosso
o nosso sujeito? Sim. E por que que o nosso verbo está aqui no singular? Bom, primeiro, a gente já viu que número é singular. Quem versava? Ele ou ela. É a terceira pessoa do singular. Então, o nosso verbo concorda com alguém que está na terceira pessoa do singular, certo? Quem é que está aqui na terceira pessoa do singular? Ah, professora, semana, prova, português, Salvador, tem um monte de coisa ali que está na terceira pessoa do singular e pode ser qualquer coisa. Não. Qual é o elemento central aqui? Aquele que eu preciso ter. Pensa assim comigo. Sujeito é termo essencial, correto? Sujeito é termo essencial. Eu não posso retirá-lo. Pronto. Sujeito é termo essencial. O que eu não poderia retirar daqui? Português. A prova será português, matemática, história. Tanto faz. Se foi realizado em Salvador, em Brasília, na Nova Zelândia, em São Paulo, tanto faz. Se foi essa semana, se foi ontem, se foi hoje, se vai ser na semana que vem, tanto faz. Qual é o elemento que eu não posso tirar aqui? Que você não vai perder totalmente o sentido? A prova. Certo? Então, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é prova. Tá aqui. O núcleo do sujeito é prova, a palavra central. Tanto que se eu colocar só assim, ó, a prova versava sobre verbo. Ok, não tem problema. Todas as outras informações ali são acessórias, não é verdade? Então, prova, ela é um substantivo feminino, no singular, terceira pessoa, ou seja, o meu verbo, abre aí, ó, concorda com prova. Então, o meu verbo aqui concorda com prova. É o núcleo, certo? De português, adjunto adnominal, a adjunto adnominal, realizada em Salvador aqui, eu posso dizer até que é uma oração reduzida. Essa semana, adjunto adverbial de tempo, né? Então, veja só, a gente tem o que aqui? Um núcleo, um elemento central, prova, ok? Um elemento central, prova. E, ó, cuidado, hein? Para achar que português está ali no plural. Português não é plural, não, hein? Não é porque acaba com S que está no plural. É igual lápis, acaba com S, mas não é plural. Eu falo o português, eu falo o lápis, né? Então, tem elementos que estão com S no final, mas que não são plural. Cuidado, eu tô vendo aí que tem gente já, opa, meio que escorregando o negócio. Cuidado, tá? Então, presta atenção. Quem é o núcleo nesse caso? Prova. Então, na ordem direta, qual é o elemento que você tem que prestar muita atenção? A esse núcleo do sujeito. Cuidado, tá, pessoal? Por quê? A prova não é núcleo. O núcleo é prova. Um elemento é núcleo, tá? A não ser que a gente tenha um substantivo composto, que ele é formado por duas palavras, mas para a ideia de um. Por exemplo, o guarda-chuva. Quem é o núcleo? Guarda-chuva, mas não porque eu tenho duas palavras, é uma, corresponde a uma única ideia ali, é um único termo, tá? Então a gente vai achar que vários elementos ali podem ser um núcleo simples, não. Ah, mas eu vi em uma prova que a banca deu como núcleo o artigo junto, professora, tipo, a prova, a banca falou que aquilo era núcleo, ela fez errado, tá? Ela fez errado. Por quê? Porque gramaticalmente, na linguística, na teoria, núcleo, o nome já diz, núcleo é nuclear, núcleo, né? Pensa, é um elemento. Ah, mas ela deu. Errou, tá? Porque núcleo é um elemento. Então, a gente tem que identificar esse elemento ali. Então, na ordem direta, eu diria a você que não é tão difícil assim. O problema são as bancas sacaneadoras dos concursos que vêm trabalhar com essa ideia da concordância do sujeito com o sujeito simples, sendo que o nosso sujeito ele é pós-posto ao verbo. Eita, era. Aí é que complica. Sabe por quê? Porque tem gente que quando olha na ordem indireta não acha que aquilo é sujeito. Então vamos prestar atenção. Por isso que eu falei para você. A gente estuda a concordância depois de passar pela sintaxe. Por quê? Olha só o que eu vou trazer aqui. Presta atenção nisso, tá bom? Ó. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Era esse aqui. Quando a gente tem a ordem direta, né?
Agora vamos colocar na ordem indireta. Ordem indireta. Qual seria a ordem indireta? É quando a gente tem verbo, mais sujeito. Ou seja, o nosso sujeito ele é colocado depois do verbo, né? E aí? Aí o problema é quando a gente tem estruturas com o verbo intransitivo. Por exemplo, vamos pegar aqui. Acontecem tantos problemas na minha agenda. Pronto, olha lá. Acontecem tantos problemas na minha agenda. Veja, o que é que nós temos aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer, achar o verbo, certo? Acontecem tantos problemas na minha agenda? Cadê o verbo? Acontecem. Acontecem. Faço sempre a pergunta antes do verbo. Quem acontecem? E eu tenho uma pessoa. Ou o que acontecem? E eu tenho a resposta para uma coisa. Quem ou o que acontecem na minha agenda? Tantos problemas. Tantos problemas acontecem. Então, tantos problemas é o meu sujeito, certo? Aí você olha e fala, poxa, mas ele está colocado depois do verbo? Sim. O único problema que aconteceria, que nós poderíamos ter, é se nós tivéssemos uma vírgula, uma pontuação, separando o verbo do sujeito, né? Mas quando a gente não tem uma pontuação, esse sujeito ele pode ser colocado no começo, ele pode ser colocado no final, ele pode ser colocado, como está aqui, no meio da oração. Não tem problema. Ele só não pode estar separado do verbo por vírgula, certo? E a gente não tem. Acontecem tantos problemas na minha agenda. Veja, quem é ou o que acontecem na minha agenda? Tantos problemas. Quem é o núcleo? É tantos problemas o núcleo? Você já sabe que não. O núcleo só pode ser um. Quem é o núcleo? Problemas, certo? Problemas. Aí você olha aqui a terminação, problemas. Número, plural. Pessoa, eles, os problemas. Terceira pessoa do plural. Então, meu verbo tem que estar no plural da terceira pessoa. Quem acontecem? Eles, os problemas. Ah, então beleza, fica como? Fica no plural para concordar com problemas, certo? Qual é o grande, não é o grande, né? Mas qual seria, às vezes, a dúvida da pessoa aqui? Sora, melhor não. Não vamos dizer a dúvida. A enganação da banca. A banca diz para você que tantos problemas completa o verbo acontecem. Ela diz isso na cara de pau. Tantos problemas funciona como complemento do verbo acontecem na linha 1. Aí você olha e fala, realmente está colocado ali, ó, depois do verbo, completou o verbo. Cuidado. Por quê? Porque a gente tem duas perguntas que a gente faz para o verbo. Uma pergunta vem antes e uma pergunta vem depois, tá? Presta atenção nisso, ó. Por isso que eu falei para você que é importante ver antes sintaxe. A gente tem o verbo aqui. Você tem que pensar assim, ó. Deixa eu pegar outra caneta. E eu já vou mostrar um exemplo mais complexo para você. Ó, a gente tem o verbo aqui, tá? Verbo. Eu tenho uma pergunta que vem antes, eu tenho uma pergunta que vem depois. Quando eu faço a pergunta quem ou o que antes do verbo, ele vai me dar como resposta o sujeito. Agora, quando eu pergunto o que? Opa, deixa eu colocar da mesma cor para ficar bonitinho. Quando eu pergunto o que depois do verbo, só o que, tá vendo? Não é quem. Depois do verbo, ele vai me dar aqui como resposta o objeto. Tá?
Então, a pergunta que eu faço antes do verbo me dá como resposta, então aqui, ó, antes e aqui depois. A pergunta que eu faço antes do verbo me dá como resposta o sujeito. A pergunta que eu faço depois me dá como resposta o objeto. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Os funcionários da loja fizeram boas vendas. Vamos lá. Os funcionários da loja fizeram boas vendas. Cadê o meu verbo? Vou pegar um verde. Meu verbo está aqui, fizeram. Faço a pergunta antes. Quem fizeram boas vendas? Os funcionários da loja. Sujeito. Agora faço a pergunta depois. Os funcionários da loja fizeram o quê? Resposta: boas vendas. O que é isso aqui? Objeto. Então, aqui eu tenho o objeto direto e aqui eu tenho o sujeito. Certo? Então, a pergunta que eu faço antes diz quem é o sujeito, a pergunta que eu faço depois me diz quem é o objeto. É uma coisa meio lógica, se a gente for pensar. Por qual razão? Lá na sintaxe do período simples, a gente aprendeu os termos da oração, correto? Você aprendeu os termos da oração. Quais são os primeiros termos da oração que a gente aprende? Os termos essenciais. Os termos essenciais, o nome já diz. São os primeiros elementos que a gente identifica em uma análise sintática. Verbo, sujeito. Fechou. Depois de achar verbo e sujeito, a gente vai para o outro nível, que são os termos integrantes, certo? Termos integrantes, complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Mas a gente só vai para essa etapa depois de separar ali o que é sujeito e o que é predicado, tá? Então, você tem que pensar sempre assim, a primeira pergunta que eu faço para um verbo nunca vai me trazer como resposta o objeto. Por quê? Porque o objeto é a segunda coisa que o verbo vai me responder. A primeira coisa que ele me responde sempre é o sujeito. Por isso que quando eu pergunto para o verbo quem ou o que acontecem, aí ele vai me responder tantos problemas, né? Tantos problemas. Opa, então este daqui é o sujeito. Exato. Isso nos ajuda a identificar o sujeito, mesmo que ele esteja colocado depois do verbo. Mas é lógico, a gente tem que conhecer também os verbos. Por exemplo, o acontecem, eu sei que é um verbo o quê? Intransitivo. Começa por aí. Tantos problemas acontecem. Aquilo que acontece simplesmente acontece. Acabou. Por isso que eu digo, você está chegando agora? Ah, professora, eu estou tentando entender esse negócio, mas eu ainda não sei direito essas coisas de transitividade verbal, de sujeito, de predicado. Volta na sintaxe, para daí partir para a concordância, porque a concordância vai trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo, tá? A concordância vai trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo, fechou? Então, essa daqui é uma ideia. Tá, vamos pegar alguma coisa mais desenrolada. Peraí, vamos pegar outra coisa aqui. Vamos pegar mais um exemplo, tá? Vamos pegar mais um exemplo. Aqui tá na ordem indireta. A gente tá falando do sujeito simples ainda, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar uma outra estrutura um pouquinho diferente. Só mais um exemplo aqui. E a gente já vai partir para o sujeito composto, porque eu sei que você deve estar se perguntando. Deixa eu ver. Vamos colocar uma estrutura mais longa. No início do período, vírgula. No início do período, faltaram período. Em meio às revelações pessoas
capazes de perguntar sobre os fatos. Ó, a gente não vai fazer uma análise sintática, tá bom? A gente só vai trazer aqui algumas estruturas um pouquinho diferentes. Por quê? Porque eu falei sobre pontuação, falei sobre algumas coisas aqui. Senão o pessoal vai achar, pega sua água aí. Eu tô com a minha aqui, eu vou começar a minha água aqui. Senão o pessoal vai achar que porque tem vírgula, não tá, ó lá, o verbo tá no meio das vírgulas, quer dizer que não tá errado aquele negócio ali. Não, muita calma nessa hora. Toma água, se hidrate logo cedo, segunda-feira, 2 litros de água, lembra? E eu tomei igual criança agora. Volta aqui comigo, vem comigo. Ó. No início do período, cadê meu verbo? Faltavam. Opa, tá aqui. Para eu achar o sujeito, a minha pergunta tem que estar onde? Tem que estar antes do verbo. Quem, né? Ou o que? Quem ou o que faltavam? Opa. Faltavam no início do período? Não dá para ser porque tem preposição. O sujeito não é preposicionado. Dá para ser em meio às revelações? Não dá para ser porque é preposição e sujeito não é preposicionado, né? Então, faltavam o quê? Pessoas capazes de perguntar sobre os fatos. Olha só! O que faltavam? Pessoas capazes de perguntar sobre os fatos. Tem até uma oração ali no meio, né? Beleza, quem é o núcleo aqui? Pessoas, né? Faltavam pessoas. Então, eu tenho aqui, ó, plural, terceira pessoa, e aqui o verbo plural na terceira pessoa. Ah, professora, mas você falou que não poderia ter vírgulas. Ó, no início do período, locução adverbial, né? O que a gente tem aqui, ó, formada por 4 elementos. Essa vírgula aqui é da minha locução. Em meio às revelações, outra locução. Adverbial aqui, ó. E vem até aqui, essa vírgula também. Então, nenhuma dessas vírgulas está separando o verbo do seu sujeito. Essas vírgulas estão isolando adjuntos adverbiais que estão deslocados, tá? Que estão deslocados. Então, ó, é como se a gente pudesse, adjunto adverbial, vai lá não, vem cá. Volta lá na sintaxe comigo. Adjunto adverbial é o quê, pessoal? Adjunto adverbial é termo que está onde? A gente falou termos essenciais, termos integrantes e, por último, termos acessórios. Termos acessórios são aqueles que não vão fazer uma falta sintática. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, o aposto, eles não fazem falta sintática. Eles estão impregnados de aspectos semânticos para o sentido, mas para a sintaxe não. Isso é tão verdade que a gente pode, inclusive, ó, tirar daqui para a gente enxergar melhor. E eu até digo a você para fazer isso nas provas. Muitas leituras que eu faço, claro, só para a parte gramatical, não estou falando de sentido, não, que o sentido é outra história. A gente vai lá, ó, rabisca para poder limpar a visão para enxergar. Por exemplo, aqui, ó, se eu rabisco aqui, ó, no início do período, e em meio às revelações, o que nos resta? Faltavam pessoas capazes de perguntar sobre os fatos. Tá aqui, né? Faltavam o quê? Pessoas. Tudo aquilo ali tá no meio só para atrapalhar a nossa visão. E acredite, a banca gosta disso. A banca gosta de fazer bagunça. A banca gosta de trazer fora da ordem. As bancas adoram confundir os candidatos para que eles acreditem, não, tá muito longe para ser o sujeito. Tá muito distante esse verbo daquele elemento. Não, ele deve estar concordando com alguém mais próximo. E eu sei que a gente acaba caindo nessa mentira. E se for por exemplo, se for o Sebrasp, ela consegue, inclusive, trazer, né, na questão assim, dizendo, devido ao distanciamento do verbo, a sua concordância se estabelece. Ela coloca até de um jeito bonito, que você fala assim, nossa, quem falou, quem escreveu isso aqui? Machado de Assis fez essa questão. Fala bonito e, ó, não cai em conversa, em papinho não, hein? Não cai em papinho de banca não, ó.
Olhos de lince, a lince. Opa, para tudo. Pergunta antes do verbo, resposta. Pergunta depois do verbo, resposta, né? Sujeito. Pergunta depois do verbo, objeto. Banca, não vem querer bater aqui, meu filho, porque eu estudei com a Janaína. Você não tá entendendo muito bem. Você tá entendendo. Entendeu? É isso que a gente precisa. Limpar para enxergar, ok? Então, quando o nosso sujeito é simples e é colocado depois do verbo, preste atenção a essa ideia da banca de distanciamento, de querer meter um monte de linguiça ali no meio para fazer você se perder, tá? Então essa é a nossa, eu digo, esse tipo de sujeito é o que mais cai. Coloquei aqui a ordem direta e a ordem indireta, né? Ó, olha lá, na ordem direta ela gosta de trazer um monte de ideia também. Na ordem indireta, muitas vezes ela trabalha ali, ó, com os nossos verbos que são intransitivos, tentando nos ludibriar, fazendo acreditar que aquilo que vem depois do verbo é complemento do verbo. Não é. Não é. Não é complemento do verbo, é sujeito. Por exemplo, que verbos? Vamos pegar aqui, ó. Quer ver, ó? Que verbos? O acontecer, que a gente colocou aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. O acontecer. O verbo ocorrer, o verbo acontecer, a gente já colocou no sentido de fato, acontecimento. O ocorrer, o surgir. Nossa, o surgir é muito comum. Surgiu, a banca adora. Acontecer, ocorrer, surgir. A gente está falando de verbos que não têm complementos, tá? Verbos que simplesmente acabam por ali. Verbo chegar, verbo partir. Então, a gente tem que saber que são verbos intransitivos e que a banca vai colocar. Por exemplo, chegou em meio à multidão um recado para Pedro. Aí você olha assim e fala, Pedro é o sujeito, então. Não! Quem é que chegou? Um recado. Mas tem Pedro ali, não importa. Às vezes a pessoa olha o nome e fala, o nome é o sujeito. Não, não pode. Lembra sempre, pergunta antes do verbo. Quem ou o que chegou? Quem ou o que partiu? Quem ou o que aconteceu? Quem ou o que ocorreu? Quem ou o que surgiu? É isso que a gente tem que fazer, para não cair em conversinha de banca, tá? Isso para o nosso sujeito simples. Fechou? Ok. Vamos dar uma complicada? Vamos dar uma complicadinha? Só uma complicadinha, assim? Por quê? Não é porque eu quero, é porque acontece. Vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a próxima etapa, concordância com o nosso sujeito composto. Vamos lá.